No que se envolveu Nicolas Ferreira? Tá andando com quem? Vamos ver. Será? Eita, rapaz. Nicolas Ferreira é atacado após encontro com um crítico de Bolsonaro. O deputado federal Mário Frias classificou a postura de Nicolas como absurda. Olha aí, o Nicolas, à esquerda e à direita, influenciador e entusiasta da tecnologia. Porra, esse é uma definição profissional de adjetivo muito bom, né? O que você é? Eu sou um entusiasta da tecnologia. Bacana. Do Bitcoin, Renato 38. O deputado federal Nicolas Ferreira foi criticado por bolsonaristas depois de se reunir com o influenciador e entusiasta da tecnologia Bitcoin, Renato 38, crítico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Renato já se referiu a Bolsonaro como um representante da extrema esquerda. É isso, né? Na mesma linha de argumento do outro lá que falou que o Trump era socialista. Não, é isso, né, gente? Essa declaração é o famoso ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Mas algumas pessoas, nossa, tá parecendo um prensado de café. Registros dos dois foram compartilhados por Renato em seus perfis nas redes sociais nessa terça. Nicolas não compartilhou as imagens em que os dois aparecem juntos em suas páginas. Ele já afirmou em um podcast que, em sua opinião, o governo de Bolsonaro foi mais alinhado à esquerda do que o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Como justificativa, apontou a indicação dos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça para o STF. Os dois seriam, segundo ele, petistas declarados. Nossa! Meu amigo, porra. É isso, né? É o que eu já falei outras vezes. Com esse desgaste do Bolsonaro, com esse desgaste da figura dele, vários representantes dessa linha, né? Pessoas que um dia estiveram alinhadas com ele, etc, etc, vão começar a pular fora do barco, cara. Estão começando a analisar outras opções. Estão começando a trafegar aí por outros terrenos, né? Para poder fincar suas garrinhas. Foi assim com a eleição municipal aqui em São Paulo, com relação ao Pablo Marçal, né? Que teve aquela coisa, né? Porra, quem que o Bolsonaro vai apoiar, né? Aí num primeiro momento era essa confusão entre o Pablo Marçal, Ricardo Nunes, aí acabou focalizando no Ricardo Nunes. Mas é o que eu já falei também outras vezes, né, gente? A gente precisa parar de se iludir, parar de achar que a direita tem uma unidade sagrada, intransponível, que é tudo homogêneo, que eles não discutem, que eles não estão em disputa interna. É preciso que a gente olhe para essa situação, olhe para essas circunstâncias como frutos dessas disputas internas, né? Essas disputas que estão definindo qual que vai ser a linha programática da política da direita, né? Então, se vai mais para um lado, junto com o bolsonarismo, se vai mais para o outro, que vai tentar manter essa conexão via Tarcísio de Freitas, por exemplo, né? Que é a mesma merda do bolsonarismo, só que com aspecto técnico, né? A Veja de São Paulo, por exemplo, já saiu botando ele na capa, né? O plano T. O plano T de Toys, né? Nossa, do jeito que esse país anda cringe, é capaz dele lançar a campanha dele com hashtag Toys, né? Com Neymar, já não participando aí do Campeonato Paulista, né? Provavelmente pulando Carnaval ou em outro importante feriado, desfalcando o Santos Futebol Clube, vai estar ali fazendo campanha junto pra ele, né? Mas é isso, né, gente? Não dá pra ficar achando que a direita tem uma unidade imaculada, sagrada. Não. Isso aqui é uma representação de como acontecem disputas internas no seio do poder. Isso acontece, por exemplo, com a confusão com relação à indicação do lançamento do Ronaldo Caiado, do Gustavo Lima, agora desse flerte do Nicolas Ferreira no ano passado com o Pablo Marçal e agora com outra pessoa do campo que é contrária ao Bolsonaro, né? Esses barcos são pulados. A galera tá em ação, né? Isso tá borbulhando. É um processo de reorganização da estrutura de poder da classe dominante. Por isso que não adianta a gente ficar com esse papo de vamos nos unir para que o bolsonarismo não volte. Cara, nem o bolsonarismo está unificado, homogêneo e integrado. Nem ele. Entende? Se a gente continuar prezando por essa ideia de uma unidade em torno de um esvaziamento do sentido político, um esvaziamento do qual é o programa político que a gente quer, aí sim que a gente abre alas para a extrema-direita voltar. Aí sim que a gente abre alas para um programa político da classe dominante, da burguesia da direita, que vai estar lapidado,
que estará destilado, que estará mais azeitado para funcionar. Por isso que não adianta a gente, enfim, né, ficar fazendo, ter um apoio acrítico, um apoio completamente, sei lá, né, acrítico ao governo Lula, porque ele está sendo uma expansão do programa neoliberal. Fundamentalmente. É preciso criar uma alternativa concreta para isso que represente um projeto de autonomia e de independência para os trabalhadores. E aproveitar, por exemplo, desses momentos em que existe uma fissura na classe dominante, né? Só que é uma fissura. Só que é uma oportunidade de explorar uma contradição, né? Por quê? Porque os caras já estão pulando fora, buscando uma alternativa mais concreta para poder dar seguimento ao plano político, porque existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso. Apesar de eu, particularmente, achar que isso vai dar em água. Eu acho que vai dar água. Vamos ver, vamos ver. O encontro não foi bem visto por aliados de Jair Bolsonaro. No X, antigo Twitter, o deputado federal Mário Frias classificou a postura de Nicolas como absurda. Não acho que seja uma postura digna de alguém que se diz aliado do presidente Bolsonaro, fazer foto e vídeo, aos risos, com duas pessoas que chamam o presidente de cadela, covarde e outros xingamentos baixos e vis. Escreveu o parlamentar. Renato publicou também um vídeo em que explica em que condições ocorreu a reunião. Meu objetivo era educá-lo sobre o Bitcoin e sobre o projeto do deputado Eros Biondini, que trata da reserva de Bitcoin e do direito à autocustódia. Chegando lá, o Nicolas passou boa parte do tempo tentando me convencer de que Bolsonaro ainda é a melhor solução para o Brasil, escreveu o influenciador que diz ter aceitado encontrar com o parlamentar mineiro. O vereador de BH, Vili Santos, se apressou para se responsabilizar pelo encontro. Olha aí, olha aí. Tratamos sobre o Bitcoin, que é uma das minhas bandeiras em BH e sobre o qual o Renato é um especialista. Levei a pauta ao Nicolas para que ele nos ajude em âmbito federal. Não, realmente, não tem outra prioridade, né? Pô, Nicolas, não tem outra coisa para você fazer também não, né? Não tem nada. Não tem nada para você fazer. Você tem que falar sobre a reserva do Bitcoin. Não, uma prioridade assim. Você aí, trabalhador, trabalhadora que votou no Nicolas Ferreira, olha aí, como ele está preocupado com a sua situação concreta, imediata, estratégica para atender suas demandas. Não tema! Ele resolverá o problema político com o Bitcoin. Não tema. Conversar com uma pessoa não significa validar tudo o que ela diz. A situação motivou o post do deputado André Janones, que debochou. O deputado Chupetinha está pulando fora do barco, afundando. Eu acho que é uma leitura bastante concreta disso, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? E o Nicolas é espertinho, né? É espertinho. Não acho que seja inteligente ele queimar a carreira política dele logo agora, né? Bem no comecinho. Então, se afastando do Bolsonaro, né? Ficando cada vez mais próximo desses quadros técnicos, né? Entre aspas, alternativos. Vamos ver. Lá no X estão no debate fervoroso, a extrema-direita contra a própria direita. Ó, aí tem várias coisas aqui. Fotinho. Moleque, aí você tá de sacanagem, né? Aí você tá de brincadeira, pô. Porra, meu parceiro. Novo nome da extrema esquerda. Eu não sei quem que fala isso, mano, mas tipo assim, eu boto fé que a burrice ajudou o brasileiro a não ser de esquerda. Não, essa daqui é muito boa, né? Porra, o Nicolas se consagrou nessa. Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas estão abandonando o Bolsonaro. Porque na extrema-direita é assim. Só ficam ao lado de uma pessoa quando isso traz benefício próprio, traz dinheiro, traz voto. Aí eles apoiam. Agora que o Bolsonaro tá prestes a ser preso, tá todo mundo pulando do barco furado. Ó, mas aqui pra declarar, viu? Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas fazem parte da extrema-direita, tá? Fazem parte. O Nicolas Ferreira, por exemplo, tem se reunido com todos os desafetos do Bolsonaro na extrema-direita, como o Renato 38, o Pablo Marçal. Ele tem dado todos os sinais de que quer trilhar um caminho próprio, sem Bolsonaro. Mas ele não vai dizer isso explicitamente, porque por enquanto o Bolsonaro ainda traz voto para ele. Então, enquanto o barco não afunda, ele vai ficar fazendo jogo duplo. O Tarcísio de Freitas já se reuniu e elogiou o Lula várias vezes em encontros públicos. E agora que o Lula zerou os impostos de importação. E aí tem aquela coisa também, né?
Tem aquela coisa também que é o fato de que o Lula tá dando prosseguimento integral ao programa de privatização que está sendo liderado pelo Tarcísio de Freitas. Tem que ser visto por esse lado também, né? Tá sentando com a raposa, tá sentando com o inimigo, né? Ah, mas ele é presidente, o outro é governador do estado. Meu amigo, se o governo Lula tivesse um eixo programático de atuação que pudesse responder como uma alternativa ao programa político encabeçado pelo Tarcísio, então defender aumento do investimento público, defender o crescimento da infraestrutura pública, você direcionar esses investimentos e não ter um programa de austeridade como o arcabouço fiscal, aí poderia ser. Lula e Tarcísio sentam juntos, porque o projeto no fundo é o mesmo. Porque no fundo o projeto é o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. É neoliberalismo, por um lado, assim, levianamente progressista, né? Porque até nos estados governados pelo PT, como é o caso da Bahia, você tem a PM mais mortal do Brasil. Outro dia aconteceu uma chacina na Bahia que matou 12 jovens. Governada pelo PT há 20 anos. Né? Então, tem essa aí, né? Tem essa aí. É o mesmo projeto. Com esse progressismo, né? Com esse verniz de civilização. Nem chega a ser um verniz, né? É só uma sopradinha, né? Loucura, mano. Aí é isso. A tendência é o campo deles lá daquele lado também rachar. Produzir cada vez mais esse movimento, né? E aí você abre espaço para os quadros técnicos, entre aspas, né? Os quadros que vão fazer parte desse mesmo programa político, que são gente do União Brasil, do MDB, principalmente do PSD, do Kassab, que inclusive a Raquel Lira já foi para lá. O Kassab já deu uma declaração no programa Faixa Livre da Band, dizendo que o Tarcísio estava fazendo um excelente governo, porque está dando prosseguimento a esse projeto sem ser o estorvo que é o Bolsonaro. Porque é isso, né, gente? O Bolsonaro é um encosto. Um encosto, ele é um peso de papel. Ele é o Joseph Klimber da direita. De alimentos e pediu para os governadores zerarem o ICMS, imediatamente o Tarcísio atendeu o pedido do Lula, demonstrando que ele já se rendeu ao sucesso do governo Lula. Não dá, o progressismo, velho. É assim, é um negócio... Não dá, cara. Não dá. O progressismo é muita forçação de barra, velho. Nossa, é muita forçação de barra, velho. Muita forçação de barra. Se rendeu ao sucesso do governo é sacanagem, né? Sacanagem. Tudo bem, né? As pessoas vão inventar justificativas e vão inventar formas de tentar fazer valer seu argumento, né? Enfim, a sua análise, a sua visão. Mas, meu amigo, sucesso do governo é um pouco forçado. Não é isso, é o mesmo projeto, né? Mas aí, olha só que coisa, pra você ver como as coisas são, né? O governo Lula zerou o imposto de importação sobre alguns produtos. E as pessoas acham que isso vai diminuir o preço dos alimentos. Não vai. Não vai, gente. Não vai ter uma mudança substancial nesse aspecto, não. Não vai. Primeiro porque a maior parte do aumento do preço dos alimentos diz respeito à cadeia nacional de produção e não ao que é importado. O que pode ser importado que vai ter uma diminuição leve? Azeite, café em cápsula, né? Mas outros produtos não passam por mudanças nesse sentido, né? E aí onde que está o problema? O problema é que você pega e aí você joga a pressão para o Estado para, por exemplo, zerar o ICMS para importar. Mas no final das contas, isso não vai baratear o preço final. Porque os produtos que a classe trabalhadora tem tido dificuldade de comprar e que seriam importantes ter esse valor baixado, não são importados. Não são, na sua maioria, importados. Então tem esse primeiro problema. E um segundo problema é que você não está promovendo uma alteração da cadeia produtiva em âmbito nacional. Por quê? Para os grandes monopólios latifundiários que estão fortalecidos sob o governo Lula e fortalecidos sob o governo Tarcísio,
Não tem uma alteração drástica desse volume de produção. Então, você poderia colocar, por exemplo, um imposto de exportação. Bom, beleza. Se o monopólio do café, se o monopólio da cana, se o monopólio de não sei o que lá, quiser exportar, ele que pague um percentual. Paga um percentual. Pronto. Se o mercado externo é muito mais importante, muito melhor. Né? Não. Pelo contrário, o que você tem? Por parte do governo federal, fortalecimento desses grupos, plano Safra, sendo aprovado em recorde, só esperando a lei de orçamento sair. Você não tem nenhuma punição aos responsáveis, por exemplo, pela ocorrência dos incêndios do norte do Brasil. Você não tem. E no estado de São Paulo, está acontecendo uma reforma agrária às avessas. Porque aqui no estado você tinha um grande volume de terras devolutas. E aí o Tarcísio, para poder regularizar a propriedade fundiária, fez o quê? Criou um mecanismo em que essas terras devolutas, essas terras do estado, poderiam ser compradas por proprietários privados a preço de banana. A preço de banana. Com descontos de 90%. Super condições de financiamento. E aí, você fortalece o setor do agronegócio. Ainda mais aqui. Né? Então, não é um sucesso. Né? Não é que o Tarcísio está rendido ao sucesso do governo Lula. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É que o projeto político-econômico do Tarcísio é o mesmo que o do governo federal. É o mesmo. É o mesmo, gente. É o mesmo. Com a diferença que do Tarcísio não tem a perfumaria civilizatória, né? Não tem. É só a mão visível do Estado ali, né? Não tem Ministério da Igualdade, não tem Secretaria de não sei o quê, não tem nada disso. Não tem nenhuma dessas que no governo Lula tem sido, né? Ao final e ao cabo, com um programa de restrição orçamentária, com problemas de gestão, né? Representatividade para inglês ver. Então o Bolsonaro está cada vez mais isolado. E você? Vai para Papuda com o Bolsonaro ou vai pular desse barco furado enquanto é tempo? O último apaga a luz. Mas é isso, né? O Nicolas Ferreira, acho que tá pulando do barco mesmo. Vamos ver se ele falou alguma coisa. Um tadinho do Braga Neto vai passar o dia na prisão, um tadinho. É, aí ó, só lugar legal. Revista Oeste, Conexão Política. Galvão, fala, Tino. Sentiu, hein? Sentiu.